Sou Joaquim e sou caminhoneiro desde meus 23 anos. Hoje estou com 54 anos. Já viajei por muitas estradas do Brasil, mas nunca vou esquecer o que aconteceu na BR-116, conhecida como a Rodovia da Morte. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava transportando uma carga de São Paulo para o Rio Grande do Sul. A estrada estava deserta, e a única companhia que eu tinha era o som da chuva batendo no para-brisa e o ronco do motor do meu caminhão. De repente, vi uma figura à beira da estrada acenando desesperadamente. Parei o caminhão e abaixei o vidro. Era uma mulher, encharcada e tremendo de frio. Ela me pediu uma carona, dizendo que seu carro havia quebrado alguns quilômetros atrás. Relutante, mas comovido pela situação dela, concordei. Ela entrou no caminhão e se sentou ao meu lado. Durante a viagem, ela quase não falou. Apenas olhava fixamente para a estrada à frente. Perguntei seu nome, mas ela apenas murmurou algo inaudível. A atmosfera dentro da cabine estava ficando cada vez mais estranha e opressiva. Depois de alguns quilômetros, ela me pediu para parar em um ponto específico da estrada. Quando olhei para o lado, ela não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio e a porta do caminhão estava fechada. Fiquei arrepiado e saí do caminhão para procurar por ela, mas não havia sinal de ninguém. Confuso e assustado, voltei para o caminhão e continuei a viagem. Quando cheguei ao meu destino, contei a história para outros caminhoneiros no posto de gasolina. Eles me olharam com expressões sérias e disseram que eu não era o primeiro a ver aquela mulher. Segundo eles, ela era o espírito de uma jovem que havia morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada anos atrás. Desde então, evito a BR-116 sempre que posso. A lembrança daquela noite ainda me assombra, e sempre que estou na estrada, fico atento a qualquer sinal de algo sobrenatural. Afinal, nunca se sabe o que pode estar esperando na próxima curva. Meu nome é Jeremias, e sou caminhoneiro há muitos anos. Viajo pelas estradas do Brasil, transportando mercadorias para diversos destinos. Sempre achei que conhecia bem as rodovias, suas curvas traiçoeiras e os buracos traiçoeiros, mas nunca imaginei que algo sobrenatural pudesse se esconder por trás do asfalto. Era uma noite escura, daquelas em que a neblina se arrasta pela estrada como um manto fantasmagórico. Eu estava dirigindo pela BR-116, um trecho conhecido por ser perigoso, tanto pela violência quanto pelas condições da via. Tinha uma entrega urgente para fazer em Curitiba e o relógio já passava das 2 da manhã. Estava sozinho, com apenas o som do motor e o farfalhar das árvores como companhia. Ao passar por um trecho especialmente deserto, senti um calafrio inexplicável. Olhei pelo retrovisor e vi algo que me deixou arrepiado. Uma figura em pé no meio da estrada, envolta em uma espécie de neblina densa. Freiei bruscamente, o caminhão derrapando no asfalto molhado, e quando olhei novamente, a figura havia desaparecido. Meu coração disparou, mas tentei racionalizar, atribuindo a visão ao cansaço extremo. Continuei dirigindo, mas o sentimento de ser observado não me abandonava. Mais à frente, avistei um pequeno posto de gasolina abandonado. Resolvi parar, precisava esticar as pernas e clarear a mente. Enquanto caminhava ao redor do posto, vi algo escrito na parede em letras grandes e trêmulas. "Eles estão aqui!" Um arrepio percorreu minha espinha. Quem eles? Senti um desespero crescente, mas antes que pudesse voltar ao caminhão, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Decidi que era melhor continuar a viagem do que ficar ali, exposto ao que quer que estivesse me espreitando. De volta à estrada, a sensação de ser seguido intensificou-se. Olhei pelo retrovisor mais uma vez e vi algo que me deixou sem fôlego. Uma mulher vestida de branco estava sentada no banco de passageiro, com os olhos fixos em mim. Seu rosto era pálido e os olhos profundos e vazios. Quase perdi o controle do caminhão, mas mantive a calma o suficiente para parar no acostamento.
Quando olhei novamente, a mulher havia desaparecido. Estava suando frio, o medo apertando meu peito. Liguei o motor novamente e pisei fundo no acelerador, desejando apenas chegar ao meu destino o mais rápido possível. Os próximos quilômetros foram os mais longos da minha vida. Sentia como se algo estivesse grudado em mim. Uma presença maligna que não me deixava em paz. Quando finalmente cheguei a Curitiba, estava exausto e abalado. Entreguei a mercadoria e me dirigi ao hotel mais próximo, decidido a nunca mais passar por aquele trecho à noite. Mais tarde, conversando com outros caminhoneiros, descobri que não era o único a ter tido essa experiência. A BR-101, especialmente aquele trecho, era famosa por relatos de aparições e fenômenos inexplicáveis. Alguns diziam que eram espíritos de vítimas de acidentes, outros acreditavam que era algo mais antigo e sombrio, uma presença que sempre esteve ali, aguardando nas sombras. Até hoje, evito aquele trecho e sempre que preciso passar por lá, faço questão de viajar durante o dia. Aquela noite me mostrou que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos compreender. E algumas delas estão à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Meu nome é Jack e sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Percorri muitas estradas, mas nenhuma me assusta tanto quanto a Rota 666. Dizem que essa estrada é amaldiçoada e eu nunca acreditei nessas histórias. Até aquela noite. Era uma noite sem lua e eu estava transportando uma carga de Arizona para Utah. A Rota 666 estava deserta e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão. O rádio estava desligado e o silêncio era perturbador. De repente, vi algo na estrada à frente. Era uma figura sombria, parada no meio da pista. Reduzi a velocidade e, quando me aproximei, percebi que era um homem. Ele estava vestido com roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Parei o caminhão e abaixei o vidro. "Você precisa de ajuda?" Perguntei, mas ele não respondeu. Apenas olhou para mim com olhos negros e frios. Um arrepio percorreu meu corpo e eu senti que algo estava muito errado. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu. Não havia sinal dele em lugar nenhum. Acelerei o caminhão, tentando deixar aquele lugar para trás o mais rápido possível. Mas a sensação de ser observado não me abandonava. Alguns quilômetros depois, o motor do caminhão começou a falhar. Parei no acostamento e desci para verificar. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O medo começou a tomar conta de mim. Voltei para a cabine e tentei ligar o motor novamente, mas ele não pegava. Foi então que vi pelo retrovisor. O homem estava lá, parado atrás do caminhão, olhando diretamente para mim. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Desesperado, tentei ligar o motor mais uma vez. E finalmente ele pegou. Acelerei e saí dali o mais rápido que pude. Quando olhei pelo retrovisor novamente, ele havia desaparecido. Cheguei ao meu destino em Utah, mas nunca consegui esquecer aquela noite. Outros caminhoneiros me disseram que eu não era o primeiro a ver aquele homem. Dizem que ele é o espírito de um caminhoneiro que morreu na Rota 666 há muitos anos e que sua alma está presa ali, assombrando aqueles que passam por aquela estrada. Desde então, evito a Rota 666 sempre que posso. A lembrança daquela noite ainda me assombra, e sempre que estou na estrada, fico atento a qualquer sinal de algo sobrenatural. Afinal, nunca se sabe o que pode estar esperando na próxima curva. Meu nome é Jackson e sou caminhoneiro há mais de 40 anos. Já passei por muitas estradas neste país, mas nenhuma delas me marcou tanto quanto a M6, a famosa Rota dos Horrores. Eu nunca acreditei nas histórias que contavam, até que uma noite tudo mudou. Era uma madrugada fria de inverno, quando fui designado para transportar uma carga de São Paulo até Minas Gerais. A M6 era a rota mais rápida, então decidi que seria por lá que eu seguiria. As primeiras horas foram tranquilas, a estrada era estreita e sinuosa, mas eu já estava acostumado com esse tipo de via. No entanto, conforme a madrugada avançava, comecei a sentir um desconforto inexplicável.
A neblina estava mais espessa do que o normal, dificultando a visibilidade. Decidi parar um pouco para esticar as pernas e clarear a mente. Quando desci do caminhão, a sensação de estar sendo observado era quase palpável. Olhei ao redor, mas tudo o que vi foram árvores e escuridão. Voltei para a cabine e continuei a viagem, tentando afastar aquele pressentimento ruim. Alguns quilômetros à frente, avistei um vulto na beira da estrada. Era uma mulher, vestida de branco, com o olhar fixo no horizonte. Reduzi a velocidade e, quando passei por ela, senti um calafrio percorrer minha espinha. Decidi não parar, mas o que aconteceu a seguir me fez arrepender dessa decisão. No retrovisor, vi a mesma mulher de branco, só que agora ela estava mais próxima. Seus olhos eram vazios e seu rosto pálido como a própria morte. Pisquei, tentando afastar a visão, mas ela continuava lá. Acelerei, na esperança de deixá-la para trás, mas quanto mais eu avançava, mais ela parecia se aproximar. De repente, o rádio do caminhão ligou sozinho. A estática preenchia a cabine, seguida por sussurros indistintos. Meu coração disparou e comecei a suar frio. Então, ouvi claramente uma voz feminina dizendo: "Você não devia estar aqui." A voz era fria, distante, mas ao mesmo tempo carregada de uma tristeza profunda. Olhei novamente no retrovisor e a mulher tinha desaparecido. No entanto, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Decidi parar o caminhão no acostamento e esperar até o amanhecer. Enquanto esperava, os sussurros continuaram, acompanhados de batidas leves na lataria do caminhão. Fechei os olhos e tentei ignorar, mas a curiosidade foi mais forte. Abri a porta da cabine e desci, armado com uma lanterna. Andei ao redor do caminhão, mas não vi nada além da neblina densa. Foi então que senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me rapidamente e lá estava ela, a mulher de branco, a poucos centímetros de mim. Seus olhos, agora cheios de lágrimas, pareciam implorar por ajuda. Antes que eu pudesse reagir, ela disse: "Me ajude a encontrar meu filho." Acordei no dia seguinte, dentro da cabine, como se nada tivesse acontecido. A estrada estava clara e a neblina havia desaparecido. Continuei minha viagem, mas as palavras daquela mulher ecoavam na minha mente. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: a M6, a Rota dos Horrores, nunca mais será a mesma para mim. Desde então, sempre que passo por lá, deixo uma flor na beira da estrada, na esperança de que a alma daquela pobre mulher encontre paz. E rezo para nunca mais ter que fazer essa rota de novo. Dirigir pelas estradas dos Estados Unidos à noite nunca foi problema para mim. Sou um caminhoneiro experiente, acostumado com horas solitárias, apenas eu, meu caminhão e a estrada escura. Mas nada me preparou para o que aconteceu na noite em que passei pela Ponte da Noiva Sangrenta, em Stevens Point, Wisconsin. Era uma noite fria de outubro e eu tinha uma carga para entregar antes do amanhecer. O rádio estava tocando baixinho, tentando me manter desperto enquanto meus olhos se concentravam na estrada. Eu já tinha ouvido algumas histórias sobre a Ponte da Noiva Sangrenta, mas, como a maioria das lendas urbanas, não levava muito a sério. A história fala de uma jovem noiva que morreu tragicamente na ponte, deixando seu espírito preso ali, assombrando a área em busca de vingança. Quando me aproximei da ponte, uma névoa espessa começou a se formar, obscurecendo minha visão. Diminui a velocidade, mantendo meus olhos atentos ao que estava à frente. Foi então que vi uma figura branca no meio da estrada, exatamente na entrada da ponte. A princípio, pensei que fosse alguém precisando de ajuda, talvez um carro quebrado. Mas quando me aproximei, percebi que era uma mulher vestida de noiva, com o vestido sujo de lama e sangue. Ela estava de costas para mim, então não podia ver seu rosto. Parei o caminhão a poucos metros dela, desci e chamei: "Ei, você está bem?" Ela não respondeu, nem se mexeu. Comecei a andar em sua direção,
meu coração batendo forte. Quando estava a apenas alguns passos de distância, ela se virou lentamente. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e vazios. Um arrepio percorreu minha espinha quando ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Em vez disso, um grito agudo ecoou pela ponte, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Corri de volta para o caminhão, o som ainda ressoando em meus ouvidos. Liguei o motor e acelerei, tentando atravessar a ponte o mais rápido possível. Mas quando olhei pelo retrovisor, ela estava lá, parada no meio da estrada, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram como poços sem fundo, cheios de dor e raiva. Depois disso, continuei dirigindo sem parar até chegar ao meu destino. Quando finalmente desci do caminhão, minhas mãos ainda tremiam. Contei minha experiência para alguns colegas caminhoneiros, mas muitos riram e disseram que eu estava imaginando coisas, mas eu sei o que vi. Desde aquela noite, evito passar pela ponte da Noiva Sangrenta. Não importa o quanto tentem me convencer de que é apenas uma lenda, eu nunca mais quero encontrar aqueles olhos vazios e ouvir aquele grito infernal novamente. Me chamo Altamir e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já passei por muita coisa na estrada, mas nada se compara ao que vivi na rodovia que leva a Londrina. Esta é uma das estradas mais assombradas do Brasil, e eu nunca acreditei nas histórias até aquela noite fatídica. Tudo começou quando peguei uma carga de eletrodomésticos em São Paulo com destino a Londrina. A viagem seria longa, mas eu estava acostumado. Saí por volta das 17 horas, planejando dirigir a noite inteira e chegar ao destino na manhã seguinte. A estrada estava calma, sem muitos veículos, e o clima estava agradável, perfeito para uma viagem tranquila. Por volta das 3 da manhã, entrei na rodovia que corta as áreas rurais e se estende até Londrina. A escuridão parecia mais densa ali, como se a luz dos faróis fosse engolida pela noite. Foi quando comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Talvez fosse o cansaço. Depois de mais alguns quilômetros, vi algo estranho no acostamento. Uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros, estava parada ao lado da estrada. Reduzi a velocidade, pensando que ela poderia estar precisando de ajuda. Quando passei por ela, a mulher virou a cabeça lentamente, fixando seus olhos nos meus. Seus olhos eram vazios, como duas órbitas negras. Acelerei, meu coração disparado. Olhei pelo retrovisor e ela havia desaparecido. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era só uma ilusão causada pelo cansaço. Continuei dirigindo, mas a sensação de ser observado não me abandonava. Uns 20 minutos depois, a rádio começou a falhar, emitindo estática e ruídos estranhos. Tentei mudar a estação, mas todas estavam iguais. Desliguei o rádio, mas o som continuou, como se estivesse vindo de dentro do caminhão. Foi então que vi algo ainda mais assustador. No meio da estrada, havia um homem parado. Ele estava coberto de sangue, com as roupas rasgadas e uma expressão de puro desespero. Friei bruscamente, mas quando o caminhão parou, o homem havia sumido. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O que estava acontecendo? Continuei dirigindo, mas a estrada parecia interminável, como se eu estivesse preso em um loop. O relógio no painel estava parado às 23 horas e 45 minutos, e não importava quanto tempo passasse, o horário não mudava. A exaustão começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que não podia parar. Cada vez que olhava pelo retrovisor, via sombras se movendo, figuras escuras que pareciam se aproximar e desaparecer. De repente, o caminhão começou a falhar. O motor tossia e rugia, e finalmente parou. Estava no meio do nada, sem sinal de celular e com uma sensação crescente de pânico. Desci do caminhão para verificar o motor e foi então que ouvi passos. Passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço na estrada de asfalto. Olhei ao redor, mas não havia ninguém.
A sensação de ser observado ficou insuportável. Entrei de volta no caminhão e travei todas as portas, esperando que o motor pegasse novamente. Foi então que vi, pelo canto do olho, a mulher de branco novamente, parada ao lado da janela. Ela levantou a mão e bateu levemente no vidro, um som que ressoou como um trovão nos meus ouvidos. Gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. Fechei os olhos tentando fazer com que aquilo desaparecesse. Quando abri os olhos, estava amanhecendo. O motor do caminhão pegou de primeira e eu continuei a viagem até Londrina, sem olhar para trás. Cheguei ao destino exausto e descarreguei a carga o mais rápido possível. Nunca mais aceitei uma viagem para Londrina. Aquele trecho de estrada, que parecia tão comum à luz do dia, escondia horrores que eu nunca mais quis revisitar. Desde então, evito contar essa história. Não quero que pensem que enlouqueci, mas sei o que vi. Há algo naquela estrada, algo que não pertence a este mundo. E eu nunca mais quero encontrar aquilo novamente. Eu sou João, um caminhoneiro com mais de 40 anos de estrada, acostumado com as intempéries e surpresas do Brasil. Mas nunca estive preparado para o que encontrei na BR-262, a estrada conhecida como a mais assustadora do país. Já ouvi muitas histórias de acidentes trágicos, mas a minha experiência foi além do imaginável. Era uma noite escura e chuvosa. Eu estava transportando uma carga de soja de Campo Grande para Belo Horizonte. O clima estava péssimo e a visibilidade era praticamente nula. Os relâmpagos iluminavam a estrada por breves instantes, revelando árvores retorcidas e sombras ameaçadoras. A cada trovão, parecia que o céu iria desabar. Em um trecho particularmente isolado, comecei a ouvir um som estranho. No início, pensei que fosse apenas o vento, mas conforme avançava, o som ficava mais claro. Eram choros e gritos de criança ecoando pela estrada. Meu sangue gelou. Parei o caminhão no acostamento e desliguei o motor para tentar ouvir melhor. O silêncio que se seguiu foi opressor, mas logo os sons voltaram, mais altos e angustiantes. Saí do caminhão com uma lanterna, o coração batendo descontrolado. Os gritos vinham de um ponto mais adiante, onde sabia que muitos acidentes fatais ocorreram ao longo dos anos. Caminhei até lá, com cada passo mais pesado que o anterior. A luz da lanterna cortava a escuridão, revelando marcas de pneus e destroços de antigos acidentes. De repente, vi algo que me fez congelar no lugar. Uma figura pequena, de cabelos escuros e roupas ensopadas, parada no meio da estrada. Era uma menina e os gritos pareciam vir dela. "Você está bem?" Eu perguntei, a voz tremendo. Ela não respondeu, apenas ficou ali, chorando. Quando me aproximei, percebi que algo estava muito errado. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, e seus olhos tinham uma expressão de dor profunda. Quando tentei tocá-la, minha mão atravessou seu corpo como se ela fosse feita de neblina. Então, ouvi um barulho ensurdecedor, como se um caminhão estivesse se aproximando a toda velocidade. Olhei para os lados, mas não havia nenhum veículo. A menina começou a gritar ainda mais alto, e antes que eu pudesse reagir, uma força invisível me jogou no chão. Ao me levantar, a menina havia desaparecido, e o som do caminhão fantasma também sumira. Fiquei ali, no meio da estrada, ofegante e apavorado. Corri de volta para o caminhão, sem olhar para trás, e acelerei o máximo que pude até chegar a um posto de gasolina. Enquanto enchia o tanque, um frentista idoso me olhou com curiosidade. Contei a ele o que havia visto, esperando algum consolo ou explicação. Ele apenas balançou a cabeça como se já tivesse ouvido aquilo antes. "Essa estrada é amaldiçoada", disse ele. "Muitas almas estão presas aqui, revivendo seus últimos momentos. Você teve sorte de sair vivo." Desde aquela noite, sempre que passo pela BR-262, uma sensação de inquietação me invade. Nunca mais ouvi os gritos ou vi a menina, mas sei que as almas dos que pereceram naquele asfalto continuam vagando, presas entre a vida e a morte, esperando por alguém que possa ouvi-las.
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!